Kaiju número 8 tem uma premissa extremamente simples de um cara que ganha poderes de kaiju para lutar com outros kaijus. Esse tropo já foi visto em metade dos outros shonens que existem, e muitos outros elementos de Kaiju número 8 são extremamente clichês e batidos, principalmente no seu início. Mas conforme o mangá vai avançando, tudo isso vai evoluindo, e posso dizer que Kaiju número 8 simplesmente aperfeiçoou a fórmula dos shonens de batalha. Mas vamos voltar para o começo do mangá, mais precisamente no seu primeiro capítulo, para a gente começar a entender tudo isso. Tem esse cara chamado Kafka Ribino que trabalha para uma empresa que limpa restos de kaijus quando eles são abatidos pela tropa de defesa do Japão. Um dia, ele fica encarregado de limpar os intestinos de um kaiju derrotado, que é a parte mais nojenta da coisa. Após a limpeza, ele se lembra de sua amiga de infância, Mina, que agora é uma capitã de um dos pelotões da tropa de defesa do Japão. E ele se sente meio para baixo por seus caminhos diferentes na vida. Eles costumavam ter uma promessa de lutar juntos contra os kaijus, mas o Kafka, como eu acabei de dizer, não alcançou o seu objetivo, apenas a Mina. Até que um dia entra um novo funcionário para a equipe de limpeza, o Reno, que está determinado a se juntar à força de defesa, e isso motiva a Kafka a tentar seguir seu sonho novamente. Durante o primeiro dia de trabalho de Reno, um pequeno Youjo os ataca. Kafka salva Reno e quando eles estão prestes a morrer, Mina e os outros soldados da tropa de defesa os salvam. Mais tarde, enquanto Kafka e Reno se recuperam de seus ferimentos, eles veem um kaiju voador que simplesmente entra na boca de Kafka e lhe dá poderes de kaiju também. Então vamos ver quais tropos do gênero shonen foram usados apenas nesse primeiro capítulo. Monstros perigosos, ok. Uma organização especial para matar esses monstros, ok. Capitães mega fortes, ok. Amigo de infância, ok. E uma promessa feita quando crianças, ok. E o melhor, o protagonista se torna o mesmo tipo de monstro que todos estão tentando matar. O único aspecto inovador dessa história aqui nesse começo é que Kafka é um homem de 32 anos em vez de um adolescente. Como eu disse, Kaiju número 8 começa bem básico e clichê, mas conforme as coisas vão andando, é praticamente impossível parar de ler, porque Kaiju número 8 é sensacional. Uma coisa que eu aprendi sobre mangás shonen é que eles geralmente começam bem básicos antes de entregar todo o seu potencial. Os arcos iniciais de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e até mesmo One Piece são bem simples se pararmos para analisar. O que me lembra que eu tenho que dar uma nova chance para Demon Slayer, que eu já dropei 2 vezes, enfim. O que torna Kaiju número 8 tão único é que ele não tenta em momento algum revolucionar o que é um shonen de batalha. O que esse mangá faz é nos entregar porradarias homéricas, personagens muito cativantes e um ótimo entrosamento entre esses dois pilares. E é assim que Kaiju número 8 aperfeiçoa a fórmula do shonen. Embora os shonens sejam bem variados, muitos deles seguem uma fórmula mais ou menos assim. Existem monstros de algum tipo e os protagonistas precisam se juntar a uma organização para lutar com esses inimigos, e muitas vezes o herói acaba se tornando aquilo que ele tenta derrotar para obter mais poder. Chainsaw Man, Attack on Titan, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen são exemplos modernos desse tipo de obra, mas acho que o mais icônico de todos é Bleach. E Kaiju número 8 segue essa fórmula à risca. E apesar disso ser o básico do shonen, o que diferencia esse mangá dos outros é que seu autor, Naoya Matsumoto, é um gênio em fazer cenas de ação. E aqui vai uma breve confissão que eu tenho que fazer agora. Eu não gosto tanto assim de cenas de luta na maioria dos shonens, ainda mais quando a gente está falando dos animes, onde essas lutas são ainda mais esticadas e valorizadas. Eu sempre gosto mais da parte política, da construção de mundo, das discussões levantadas, da mitologia criada e por aí vai. Talvez seja por isso, inclusive, que eu goste mais de seinens, mas eu também gosto pra caramba de shonens, só que tem alguns que as lutas realmente eu quero ler rapidinho porque pra mim, às vezes parece só enrolação. Mas o lance de Kaiju número 8 é que esse mangá me faz gostar muito das lutas e apreciar a beleza de uma porradaria franca entre dois monstros se deitando na porrada e marmitando uns aos outros. Como eu disse, Naoya Matsumoto é um gênio em fazer cenas de ação e aqui vai o motivo. As lutas em shonens geralmente têm 2 camadas, né? A parte física da coisa e a parte mais emocional. Se as lutas focarem apenas na parte física, não importa o quão bem desenhado aquilo seja ou o quão bem animado aquilo seja, vai ser vazio e entediante, pelo menos pra mim. E eu acho que é por isso que eu dropei Demon Slayer. Eu não tava vendo sentido naquelas lutas que eram muito bonitas de se olhar, mas pra mim foram entediantes. Enfim, me julguem, eu preciso dar uma nova chance pra Demon Slayer, confesso. E as batalhas de Kaiju número 8, embora sejam bem legais pela parte física, são todas emocionais
emocionalmente importantes para os personagens, fazendo com que eles desenvolvam seus arcos pessoais ao mesmo tempo que a trama avança e ao mesmo tempo que a porradaria come solta. Vamos usar a primeira grande luta do mangá para exemplificar o que eu tô querendo dizer. Depois que Kafka ganha seus poderes de kaiju, ele e Reno participam do exame para entrar na tropa de defesa, que é mais um arco clássico de shonen, né? Por exemplo, a gente pode citar o exame Chunin lá do Naruto. Ao chegar ao local do exame, eles encontram a Kikoro Shinomiya, a típica personagem mimada e chata que implica com o protagonista, mas que é extremamente forte, tipo uma Asuka de Evangelion. Depois que os personagens ganham seus trajes de batalha e também ganham índices de poder liberado, Kikoro libera 46% do seu poder, enquanto Kafka consegue liberar 0%. Mas é logo aí que as cenas de ação de Kaiju número 8 começam a se mostrar geniais, mesmo que ainda bem básicas, porque mesmo sem Kafka poder fazer muita coisa fisicamente, por ser muito fraco, ele pode mostrar seu valor intelectualmente, já que ele manja da anatomia de Kaijus por já ter limpado muitos restos. Além disso, a ação de Kaiju número 8 é muito boa por sempre estar aumentando os riscos e o perigo iminente, de forma que tudo fica muito, mas muito engajante. Como eu falei, é difícil parar de ler depois que você se engaja com a história. Durante a neutralização do Kaiju no exame da tropa de defesa, esse perigo começa pequeno, com Kafka sendo atacado por um pequeno Youju. Embora ele possa se defender, transformando-se no Kaiju número 8, ele precisa esconder esse fato do resto da força de defesa, ou corre o risco de ser capturado e até mesmo morto. Então Kikoro aparece e o salva, tornando-a um pouco mais simpática. O próprio Kafka também já tinha feito um salvamento um pouco antes, quando ele impede que Reno morra. Essas coisas vão fazendo a gente se conectar com os personagens, porque eles estão se preocupando com as pessoas ao seu redor. Esse breve momento com Kikoro pode parecer insignificante, mas é crucial para preparar o arco dessa personagem. Conforme a batalha avança, aquela antipatia inicial que construímos pela personagem vai diminuindo conforme a vemos em ação aniquilando Kaijus. Hoje, inclusive, ela é uma das minhas personagens favoritas. E se você também é do time Kikoro, comenta aí embaixo. Enfim, essa cena aqui já mostra como a arte de Kaiju número 8 é limpa, bonita e eficiente. Talvez ela não seja uma das mais bonitas assim dos mangás, mas ela realmente consegue passar toda a ação que o Naoya Matsumoto quer mostrar de uma forma que dá pra entender tudo. Cara, é uma coisa realmente muito linda e que alguns mangás, por ter excesso de detalhes, acabam confundindo um pouco na hora de ler. E como eu disse, histórias engajantes sempre têm seus riscos e perigos crescentes. Então, quando parece que os personagens venceram a batalha, um novo perigo aparece. Um novo kaiju humanoide como o número 8. Enquanto outros mangás terminariam um arco, teriam um descanso e depois começariam outro arco, Kaiju número 8 nunca para. Depois que ele engrenou no primeiro capítulo, ele não parou até agora. E nós não temos só um aumento na escala dos conflitos, mas também nós temos aqui diversos elementos que vão nos gerando dúvidas sobre o que de fato está acontecendo aqui nesse mundo. O novo Kaiju, que depois vai ser chamado de Kaiju número 9, derrota Kikoro facilmente, demonstrando como é poderoso e também quebrando o ego da personagem. E ao se tornar falha, Kikoro se torna muito mais identificável, ainda mais quando vemos os flashbacks de sua infância e o modo como foi criada sendo a filha do rígido diretor da tropa de defesa. Tudo isso encapsulado dentro de cenas de ação lindamente desenhadas e com a porradaria comendo solta. E justo quando ela está prestes a morrer, Kafka a salva desta vez, invertendo seus papéis anteriores. E o mais legal é que depois, o pano de fundo da Kikoro continua sendo desenvolvido para que entendamos completamente quem ela é. E quando a gente acha que sabe quem é seu pai, que ele é uma figura ali aparentemente ruim e rigorosa, ele próprio é desenvolvido para que entendamos o motivo dele ser assim. Nós simplesmente caímos em uma teia de personagens complexos e bem trabalhados que fazem com que nos importemos totalmente com eles. Todos na história são bem desenvolvidos, até personagens que a princípio parecem ser meros coadjuvantes, tornando-os pessoas tangíveis tentando sobreviver nesse mundo trágico. E eu tenho certeza que os personagens que ainda não foram trabalhados serão. Mesmo que o arco de Kikoro seja o meu favorito no mangá até agora, a história seria chata se Kafka, o personagem principal, não fosse desenvolvido no seu próprio arco. Felizmente, ele não é apenas um protagonista super poderoso que pode derrotar facilmente todos os inimigos. Kafka precisa treinar, precisa mostrar o seu valor, precisa superar o medo de se tornar um fardo para a tropa e precisa realmente se esforçar para chegar ao seu objetivo de lutar ao lado de sua amiga de infância. É um objetivo modesto, mas tem mais peso do que simplesmente querer salvar o mundo. Nós conseguimos nos conectar com isso porque nós mesmos já fizemos promessas quando éramos crianças.
No final das contas, somos humanos e nos conectamos com histórias humanas, mesmo que o humano em questão se torne um kaiju. E é nesse ponto que obras medianas falham e Kaiju número 8 se sobressai, ao criar personagens humanos e criar conexão. E os personagens de Kaiju número 8 continuam sendo desenvolvidos a todo momento, nos breves períodos de calmaria e principalmente nas batalhas. E se existe outro shonen que amarra tão bem essas duas coisas, por favor, alguém me conta aí embaixo. Kaiju número 8 não revoluciona o gênero, mas pega ideias antigas e as transforma em uma experiência inesquecível, aperfeiçoando a fórmula dos shonens de batalha ao unir a parte da porradaria com a parte do contexto emocional. Se você concorda comigo, comenta lá embaixo. Se você discorda, comenta também, vamos conversar. E para ver mais vídeos sobre shonens, veja um desses dois aqui que estão aparecendo na tela para você agora.